Leila, a filha de Charles. Lições do Evangelho Consolador. Grande parte do que hoje sofres é o reverso do que tu mesma me fizeste sofrer, a mim, teu pai, nos dias do nosso passado terreno, naquele mesmo lar cuja lembrança te seguiu de uma existência a outra como sombra de um remorso. Recordações da mediunidade. Vós devereis usar rigor e energia na minha educação, pois trago comigo inclinações bastardas de outros tempos, as quais terão de ser corrigidas. Preciso de disciplinas severas, a par do amor e da educação evangélica, para não sucumbir ao erro novamente. Sublimação, conto, Nina. Nada pode consolar o coração paterno quando vê as suas maiores esperanças frustradas em relação aos filhos, em relação ao futuro e bem-estar dos próprios netos. Inconsolável, triste, abatido, assim estava Dom Carlos de Guzmán, quando o vi após os funerais do genro e da neta. Não tenho palavras para descrever-lhe o íntimo, com fidelidade, nem consegui acompanhar as inúmeras articulações mentais que tentavam descobrir as razões que levaram Leila a abandonar a família. Seus olhos refletiam, qual espelho d'alma, as emoções que sua vasta experiência de vida não pensava mais passar. Às vezes, marejados e melancólicos, espelhavam a serenidade, apesar de tudo. Eu, que o admirava pela grandiosidade da alma e pelo socorro que prestava a todos que o procuravam, me vi na posição de doador de energias àquele a quem as pessoas se acostumaram a recorrer e pedir. Mesmo com todo o recolhimento do qual seu espírito necessitava, diante dos inacreditáveis acontecimentos, o conde benemérito não se esquecia de agradecer a Deus e orar pelos espíritos de seus mortos queridos. Naquela noite, assim que se recolheu, buscou consolo nas páginas antigas de seu evangelho e constatou algo constrangido, que o exemplar que dera a Leila, em substituição ao que se queimara no convento, estava no mesmo lugar que ela o deixara ao lado do dele, na velha estante da biblioteca. Passou a pensar nela enquanto orava, e reviu mentalmente a bailarina que a acolhera nas ruas e passara a cuidar em seu hospital. Depois pensou na reencarnação daquela amiga de seu coração como sua filha, e nas recompensas que pensou estar concedendo à menina, como se a suprisse das privações que passou enquanto mendiga. Teria ele errado em sua educação? Teria afrouxado demais os liames entre os limites e as concessões? Teria sido indulgente quando Leila precisava de um pulso firme, conforme recomendado antes de seu regresso à carne? O seu coração paterno se iluminava com a oportunidade de educar e orientar pelos caminhos do bem a sua alma irmã, por quem tinha sublimado o amor, mas que sabia ter essa ligação se originado nos séculos passados. Pensou, lembrando saudoso, nas conversas que tiveram em torno dos temas evangélicos, e reviu a jovem recém-chegada de Paris, exibindo o sotaque aos convidados, enquanto abria seu coração a ele, seu confidente, seu irmão mais velho, seu pai. Por que ela não o havia procurado antes da aventura a que se entregou? Por que ela não o havia consultado antes da loucura? Mas assim era aquele gênio incontrolável e impulsivo, que ele vinha tentando submeter aos preceitos do Mestre Jesus havia alguns séculos. Lembrou-se também do dia em que ela o procurou naquele mesmo gabinete de estudos para abrir seu coração. Recordou o apelido carinhoso com o qual Leila passara a chamá-lo em francês,
Chamara-o carinhosamente Charles. Nesse momento, aproximei-me de seus pensamentos profundamente entristecidos e vi que ele aquietava a mente para elevar-se e com heróicos esforços conseguia a meditação e a prece. Luíse de Guzmán nos deu a honra de sua presença. Fez-se visível a mim, atraída pelas preces de Dom Carlos, e naquele momento de dúvidas de seu querido pupilo e amigo, elevou também ela ao alto o olhar e seu pensamento iluminou o recinto com belas exortações de seu espírito enaltecido, pelo teor de seus sublimes pedidos. Dom Carlos passou a escutá-la como ecos de seu próprio pensamento e conseguiu distingui-la com luz fulgurante ao redor de si. Pai benevolente e amorável, como são felizes aqueles que sinceramente dulcificam seus corações com o mais puro amor. Como nosso tutelado aqui presente, que elevou seus sentimentos à condição de amor fraterno e o exercita em nome da caridade, não obstante esse amor que cultiva como um jardim florido. Ele que reconhece na pessoa amada uma gama de erros, mas os encobre por sua generosidade. Diante dela, da filha do coração, ele não só pregava o Evangelho de Jesus, como outrora o fizera para toda a família, relembrando-se artífice da palavra, mas também exemplificava com suas abnegadas ações, chamando-a sempre que possível a participar do banquete de luz que promovia em seu hospital. Mas Leila parecia insensível a seus apelos, parecia paralisada no tédio de uma vida repleta de materialidade. Agora, Senhor Jesus, que o drama se instalou nesta família, pedimos a Deus a bênção do perdão a todos os corações envolvidos e muita serenidade aos que regressam ao plano espiritual em meio a esses sentimentos conturbados. Ó Jesus, Mestre querido, vem a nós que sofremos, agraciando-nos em tuas bênçãos. Tu que nos ensinaste o perdão e a indulgência, exemplificando-nos no momento extremo da cruz, quando perdoaste toda a humanidade pela incoerência da tua condenação, ensina-nos, Senhor, a perdoar os corações levianos e inconsequentes que nos atraiçoam no sentido de se colocarem muito distantes de nosso ideal de fé. Concede, Senhor, toda a luz a esta família, que não é outra senão a nossa própria nesse momento de dor, enviando aos corações magoados o lenitivo que o alívio momentâneo, mas que sabemos somente o tempo poderá definitivamente curar. Quando ela se calou, uma chuva de pequenos raios de luz colorida invadida ao telhado do palácio, caindo fartamente sobre a cabeça de Dom Carlos e sendo absorvida por seu coração. Aos desencarnados que ainda adormeciam no esquecimento de si mesmos para a transição que se operava, aquelas gotas iluminadas funcionavam como calmante e confesso que, de onde me encontrava, também me beneficiava com aquelas benesses celestiais. Um cheiro doce de flores orvalhadas permaneceu no local durante a noite toda. Dom Carlos adormeceu na poltrona, confortado com sua consciência por aquelas palavras que tiveram um efeito pacificador para suas inquietações, tocando-o beneficamente, acalmando-o, tanto que adormeceu para estar junto daqueles que amava, emancipado pelo sono. Leila somente chegou ao palácio de Guzmán 2 semanas depois que seu amado esposo e sua filha foram sepultados. Dom Carlos ia se perguntando pelo caminho até a estação de trem onde pretendia buscá-la, se estaria sua filha desacompanhada de um elemento masculino. Com toda a sua vivência e conhecimento da vida, sabia que por trás daquela impetuosidade e teimosia poderia haver também a leviandade, a traição e a injúria.
Antes pensara que ela pudesse estar interessada apenas em tocar piano com a orquestra e se ver aplaudida. Mas, quando esteve com o genro, às vésperas de sua morte, e constatou o estado de abatimento moral, entendeu haver algo mais que apenas a vaidade de Leila. Quando o comboio chegou e ela finalmente desceu, parecia ao pai um fantasma de si mesma, magra e pálida, de uma palidez envergonhada, que o olhar treinado de Dom Carlos não conseguia distinguir se era de dor ou arrependimento. Do rosto corado e alegre, das mãozinhas brancas e ágeis, dos olhos grandes e entusiasmados de profundo azul, restava a circunspecção que o momento requeria, somada ao desgaste visível pelo abatimento moral. As mãos tremiam, os olhos estavam assaz vermelhos, e as maçãs do rosto se pronunciavam pela perda visível de peso naqueles meses de ausência. Onde se entregara à vida boêmia, não vã ilusão nascida em seu ser pelas máscaras do orgulho e do egoísmo. Estava só, e o negro que vestia como luto fechado revelava seu estado de alma. Os dois se abraçaram como se aquele reencontro pudesse a tudo explicar, e sem palavras desabou a frágil menina nos ombros senis do pai. Serviçais acudiram os dois, enquanto Dom Carlos suspendia o suave fardo que representava aquela que era a razão de sua permanência na terra, já que ele possuía méritos para elevar-se. Acomodou-a na carruagem com cuidado, afrouxou as luvas para tomar-lhe o pulso. Depois, colando o ouvido junto ao coração amado, auscultou-a, constatando o que previra, batimentos leves e descompassados pelo baque da emoção. Chamou por ela e a despertou antes que chegassem ao palácio de Guzmán, e ficaram abraçados em silêncio durante o resto do percurso da volta para casa, enquanto pai e filha pensavam na intensidade do amor que sentiam um pelo outro. Antes de revê-la, Dom Carlos pensava em interrogá-la, cobrar-lhe atitudes e posições como mãe e esposa que era ou antes fora. Pensava ele usar sua energia e seu verbo para fazê-la enxergar o erro que cometera. Mas, quando a viu, percebeu pelas condições físicas da jovem filha que tudo mais que ela precisava aprender já estava sendo dado pelas lições da vida. Quem sabe agora caía em si? Quem sabe agora não se devotava à elaboração íntima e extirpação daquelas viciações morais? Quem sabe não calava a fundo diante da fé e da devoção ao próximo? Tentando tirar o melhor proveito da desgraça, Dom Carlos seguia esperançoso diante da filha amada, enquanto ensaiava palavras de conforto. Entraram em silêncio no quarto que era dela quando criança, decorado com pequenas flores, porque os outros havia lhe serviram ao casamento. Leila não perguntou pela própria mãe, pois temia o olhar de censura que receberia dela. Só depois soube que Constância estava também doente e não conseguiria viajar até ali. Quando os serviçais finalmente os deixaram ocupados na preparação do repasto frugal para a recém-chegada, o diálogo fluiu fácil entre os dois, que eram espíritos afins e se entendiam com o olhar e com as vibrações que partilhavam. Dom Carlos falou preocupado e amoroso, com entonação de carinho que sempre usava com ela, atenuando a potencialidade da própria voz. Minha querida filha, alivia o coração despedaçado de teu pai e informa o que se sucedeu contigo. Deixaste teu marido e tua filha sem participar a ninguém para onde irias? O que te moveu a essas atitudes inconsequentes, Leila? Acaso viajaste sozinha, sem uma dama de companhia? As palavras do pai eram tão doces,
tão suaves e retratavam tão bem os desatinos que cometera, que Leila só sabia chorar em resposta. Como ele podia estar sendo tão amoroso naquele momento em que deveria agir com severidade, cobrar e exigir atitudes? Ela era culpada e esperava castigos e punições, voz exasperada, exigências, mas, em contrapartida, era tratada com imenso amor. Na verdade, a ternura com que Dom Carlos lhe falava aumentava 1000 vezes o remorso que sentia. Nunca tinha pensado em consultar o pai antes de fugir ou pedir conselhos. Marcos, digo, o conde de Saint-Patrice, um dos músicos da orquestra, me acompanhou até Madrid, de onde regressou porque a orquestra não pôde passar sem um pianista. A jovem infiel articulou a frase com dificuldade, enquanto se sentava na cama, porque não queria parecer doente assim deitada. Este conde, querida, por que estavas com ele? Entregaste tua honra e tua reputação em nome de uma aventura musical. Agora me sugeres que havia um homem como motivo principal de suas atitudes. Sê sincera, Leila. Abre teu coração ao teu pai, que te ama e só quer o teu bem. Ela passou a andar pelo quarto, retorcendo as mãos nervosamente, afastou as cortinas, deixando a luz entrar, e buscou uma cadeira de balanço onde a mãe a amamentava antigamente. Depois elevou os claros olhos azuis, envolvidos em bolsas negras que denotavam seu sofrimento insone naqueles dias. Desde meu aniversário de 21 anos, que me correspondo regularmente em segredo com o referido conde, meu amado pai. Convidou-me ele nessas nossas cartas a uma vida nova, onde poderia exprimir livremente a minha arte e me tornar alvo dos aplausos e suspiros do público, o que muito me seduzia na época. Desgraçada que fui por assim pensar, agora reconheço. Perdi tudo o que tinha, minha filha, meu amado Roberto. E rompeu a irresponsável criatura em pranto convulsivo. Foi tomada por soluços, sendo difícil a Dom Carlos acalmá-la, mesmo com seus conhecimentos sobre as vidas pregressas de Leila, que justificavam as ações dela por tendências mal resolvidas do passado. 10 minutos se passaram, recorrendo ao mesmo tema e aos mesmos argumentos, sem sucesso. Com extremado carinho, passou a acariciar a cabeleira cacheada da filha, agora em desalinho pela falta de trato, numa tentativa de compensar suas atitudes pela dedicação desvelada. Correram mais alguns minutos, enquanto Dom Carlos orava fervorosamente, pedindo a Deus que acalmasse o coração de Leila. Vi em nosso plano de ação, da corrente de soluços, expelir-se substância negra e viscosa, como se naquele momento o próprio pai, Dom Ramiro, carinhosamente lhe concedesse um passe. Mudou então a abordagem, o aflito pai, para entender melhor o que se passava no coração da jovem. Ah, Leila, que fizeste? Quero entender que pelo menos foste feliz em tua aventura. Conseguiste então os tão esperados aplausos, já que és exímia pianista e isto te contentou? Ele recomeçou suavemente, inspirando-a a falar do passado de erros. Por um curto período de tempo, sim, meu pai. Fui feliz ao olhar do público, sendo alvo de aprovação geral. Muitos músicos vieram me cumprimentar, muitas esposas mais castas, porém, me viravam o rosto. Ela disse num suspiro de pesar. Então, amas a este Marcos que arrebatou de tuas responsabilidades anteriormente assumidas? Esqueceste facilmente Roberto e o passado de mãe e esposa, da filha que és, querida de meu coração? Por que não me consultastes antes de partir? Dom Ramiro assumia um tom lamentoso, algo indignado, indo tomar assento em outra poltrona próxima,
para melhor encarar os doces olhos azuis. Não, 1000 vezes não, querido pai. Não amei e não amo Marcos. Reconheci meu erro na primeira noite em que passei no hotel, tendo de ceder a outro homem os carinhos que pertenciam a meu marido. Não o amava antes. Durante as cartas que trocávamos, eu me divertia. Depois que parti, compreendi o que tinha feito no ímpeto de liberdade. Percebi que me aborreciam os arrobos de paixão com que ele me tomava, às vezes na frente da orquestra, humilhando-me, mas não tinha como voltar. Não saberia pedir perdão a Roberto, não conseguiria encarar-te, Charles, com o peso do erro nos ombros e a aridez das palavras com que todos me classificavam, embora veladamente, nas festas, tavernas e saraus que frequentávamos. Ela baixou os olhos, triste, para o chão, descansou as habilidosas mãos nos braços da poltrona e relaxou o corpo como se pudesse se entregar ao descanso. Foi o orgulho, minha filha, de reconhecer teus erros, pedir perdão ao teu marido. Agora não tens de fazer isso diante de mim, que te amo? Não te condeno, Leila, só lamento teu sofrimento e de todos. O passado ficou para trás. Agora que voltaste, usa tua desventura como lição e devota teus esforços à extirpação desse orgulho de teu coração. Se erraste, minha filha, errei contigo, porque não soube orientar-te nas sendas das virtudes para que este sentimento vil, que o orgulho não te arrebatasse. Sou igualmente culpado por não pressentir tuas infelicidades, levando uma vida vazia de propósito que culminou nesta fuga. Dom Carlos Ramiro falava com a mesma seriedade de sempre, porém sua voz estava investida da piedade com que tratava seus enfermos. Via Leila diante de si, e a visão que tinha dela, filtrada pelo amor paterno, devotado, disfarçava as mazelas da jovem que agora caíam por terra, e ele encontrava na filha o mesmo espírito leviano de séculos passados, cujo orgulho levara ao suicídio. Ó papai, perdoa. Sem o teu perdão, não poderia mais. Sabes que te perdoo, mas não foi diretamente a mim que ofendeste. Pensa, minha filha querida, por onde quer que tuas desventuras te levassem, arrastavas contigo um marido devotado e uma filha inocente. Já pensaste no agravante de tua responsabilidade agora que nenhum dos dois está entre nós? Leila se fez muda. 2 lágrimas rolaram de suas faces, contraídas pelo pranto. Dom Carlos era amoroso e bom, mas reconhecia a gravidade da falta a que Leila se entregara e pretendia resgatá-la do momento de dor, fazendo com que refletisse no que poderia ainda querer para o futuro, agora solitário. Ela recolheu as lágrimas com um pequeno lenço bordado e falou temerosa, sua voz parecendo um sussurro distante. Desgraçada que sou e tanto me arrependo, mas agora não tem mais volta. Todos estão mortos. Não tem mais jeito, querido pai. Tens razão que foi o orgulho que me impediu de voltar e pedir perdão. Mas foram também o desejo de liberdade, o tédio de cumprir apenas responsabilidades domésticas e a necessidade de aventuras e paixões que me levaram a fugir. O que farei agora que perdi de ambos os lados? Não há futuro para mim senão... Ela, mais uma vez, abriu o coração machucado ao único homem capaz de entendê-la completamente, porque a amava de maneira sublimada. Dom Carlos previa aqueles argumentos, aquelas reações, e era o que esperava para oferecer o consolo do Evangelho de Jesus. Engana-te de novo, querida. Sempre há futuro a quem queira realmente reabilitar-se. És uma alma imortal, e os sofredores e doentes, nosso Mestre Jesus,
chamou de filhos prediletos quando disse: os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e serei aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. O olhar de Dom Carlos se iluminou pela mensagem enaltecida que falava, e os sentimentos de amor fraterno dominaram o coração grandioso daquele pai que queria, naquele momento de extrema dor, convencer a sua filha amada de uma transformação que se exigia havia muitos séculos, mas se agravara eminentemente naquele dia. Ele era capaz de compreender as necessidades de aprendizado que ali surgiam como sendo as únicas chances de Leila se reabilitar para o bem e o amor. Leila parou de chorar e levantou os olhos tristonhos e dulcificados que se marejavam a toda hora para ouvir as mensagens consoladoras do Cristo, que aos lábios de seu próprio Pai tomavam a familiaridade que necessitava para enternecer-se. Circunspecta e tocada pela dor, ia compreendendo um pouco daquelas lições emolduradas pelas virtudes do Mestre, que a todos indistintamente acolhia e cuidava, e ele, Dom Carlos, seguindo este exemplo, também amparava e socorria. O Evangelho segundo o Espiritismo foi lido e explicado. As passagens mais significativas e elucidativas do capítulo 6, onde os Espíritos trouxeram as complementações, as bem-aventuranças aos aflitos, foram repetidas com a mesma paciência e dedicação que Leila tanto conhecia no Pai. Ele explicava sobre o Espírito de verdade, sobre as mesmas mensagens deixadas por Jesus. Mas Leila não acompanhava seu raciocínio. Sua mente confusa e agora desacostumada à disciplina do estudo, perdia as lições sublimes e entrava em desespero, cada vez mais achando-se culpada. Assim foram transcorrendo os dias entre choros e consolações. Leila se aninhava no carinho de Dom Carlos, deitava a cabeça em seu ombro reconfortante e acolhedor e lamentava seu destino. Aos poucos, o pai zeloso a levava a compreender o futuro dali para adiante. Ela teria muito trabalho e ele estava disposto a ajudar. Precisaria se disciplinar, dedicar as horas ociosas ao estudo e ao discernimento. Poderia criar uma rotina que permitisse a ela cuidar da mediunidade e, quem sabe, após esses incidentes tão tristes, não consagrasse um tempo para a caridade? Transcorrido algum tempo, a jovem viúva pediu ao pai que a acompanhasse ao cemitério, pois queria levar aos mortos queridos as suas desculpas e suas singelas homenagens em forma de braçada de rosas e cravos, algumas cultivadas nos jardins do Palácio de Guzmán. Lá, Leila chorou envolvida em véu de luto sobre as lápides frias, relendo as mensagens de paz escritas sobre o mausoléu da família de Canalejas e sua própria. Apesar dos esclarecimentos e pedidos de Dom Carlos, que ela não se detivesse em demasia naquela estância de paz, que não se demorasse pensando nos mortos com pesar e remorso, que não consagrasse sua vida à dor e sim usasse essa dor para construir e edificar a caridade em nome dos mortos queridos, Leila não conseguia. Estava além de suas forças a compreensão da vida e da morte, como Dom Ramiro queria que ela tivesse. Estava além de suas forças também a transformação moral que ele esperava dela. Havia semanas em que ela ia 2 vezes ao cemitério de Lisboa para reler as mensagens sobre as lápides de seus entes queridos. Desfeita em lágrimas, chamando por eles como se nada pudesse consolá-la. Deixava-se ficar observando o cenário deprimente das lajes com os restos mortais
de tantas pessoas que a precederam na jornada do espaço, mas sem se conscientizar de que havia vida além da morte. Lamentava os corpos apodrecidos apenas e questionava-se, como se nunca tivesse tomado uma única lição do Evangelho de Jesus, porque Deus fizera isso com ela. Depois das idas infrutíferas ao cemitério e da constatação irremediável de que seu marido e filha não mais voltariam para casa, a jovem viúva se fechou em seu luto e se tornou ainda mais descrente, pois as sendas da fé por onde o pai amorosamente tentava guiá-la eram para Leila caminhos espinhosos e cheios de amargura. A lei de ação e reação a levava a crer que sofreria todo o mal que causara aos próprios familiares. E essas suspeitas a levavam a repudiar aquela lógica evidente. Por isso passava a viver temerosa e ainda mais arredia às lições do pai. Em vão ele tentava convencê-la de que ela poderia compensar o mal promovendo o bem, se ela se dedicasse ao trabalho abnegado e à disciplina de si mesma. Mas a consciência culpada não a deixava entender essa compensação. Assim, vagava pelo próprio palácio, atormentada pelo passado, confusa e arredia, vendo o único consolo nos braços do pai. Num desses dias de luto, Leila se lembrou da quinta de Vilares, onde fora tão feliz ao lado do marido. Aquela casa afastada das movimentações sociais era a única que Roberto chamava de lar, e ela agora não tinha forças morais para lá retornar. Talvez um dia conseguisse reunir esforços suficientes para voltar lá e relembrar os momentos felizes que desfrutara quando lá vivera na volta das núpcias. Por enquanto, preferia evitar a quinta de Vilares, assim como evitava o encontro com a própria mãe, pois suas dores pareciam uma chaga aberta que sangraria ao menor contato. Leila era médium e não conhecia a si mesma, antes de se assustava com os fenômenos ocorridos com ela, na maioria das vezes durante o sono, mas algumas em pleno dia. Durante este conturbado período que viveu na casa paterna, consternada e triste, sofrendo a ausência do marido e da filha como consequência de seus desvarios, passou a vivenciar experiências mediúnicas, as quais não relatava ao pai por medo de que ele a chamasse ao trabalho. Tratava-se da clara evidência e pressentimento do futuro. Apesar de meus esforços em demovê-la das ideias pessimistas e da falta de um objetivo em sua vida, a filha de Charles insistia em se considerar a pior das mulheres, merecedora de castigos por sua conduta leviana e inconsequente. Os atos irresponsáveis a que se atirara, provocando a morte do marido e da filha, somados ao carinho devotado de seu pai, apesar de suas atitudes, provocavam nela incômoda mancha escura perispiritual gerada pelo remorso. Essa marca atraía outros espíritos que se identificavam com esse sentimento. Eram os algozes do espaço que esperam pacientemente o melhor momento para sua aproximação. A vigilância incansável enviava verdadeiras barreiras fluídicas para a casa de Dom Ramiro, desde que ele começou a fazer a oração no próprio lar. Mas as teias magnéticas foram rasgadas por Leila quando ela permaneceu com as impressões de arrependimento e mágoa, remorso e dor por muito tempo. Luís de Guzmán enviava o beneplácito celeste para a edificação dessa proteção, mas Leila desprezava com sua postura, seus pensamentos e sua emoção desequilibrada. Se ela aceitasse a sugestão de Dom Carlos de sair e usar os próprios recursos em benefício dos necessitados, ainda que o fizesse movida pelo remorso que sentia, teria revertido o quadro íntimo, superando aqueles meses deprimentes. Mas, como vivia sem perspectiva ou objetivos de sair do abismo em que se lançara, abria as portas psíquicas para que se instalasse a obsessão.